Meus queridos irmãos, nós vamos então começar, né, a nossa aula, a nossa quarta aula, né, de pneumatologia. E nessa aula, meus queridos, os irmãos estão me ouvindo bem aí? Coloca um joinha aí. Eu tô conferindo aqui, tô fazendo um negócio bem improvisado aqui. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Amém. Maravilha. Ok, meus irmãos. Então vamos lá. Para o material de vocês aí, na página de número... Opa, tem alguém entrando aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o Wellington. Isso. O Wellington acabou de entrar aí. Meus irmãos, então é isso. Na página de número 133... Ah, não, perdão. Página 131. Mais uma vez tem aí a parte da revisão geral, tá? Que é muito importante vocês atentarem para isso, tá? Para a parte aí da revisão geral. Lembrando que isso aí é conteúdo de prova, tá? E lembrando para os irmãos que a nossa prova será na próxima terça-feira, tá? Na próxima terça-feira será a nossa prova de pneumatologia. Então, queridos, no livro de vocês aí, depois da revisão da página 131, tem um tópico aí falando sobre santificação. Irmãos, a obra da santificação, eu posso dizer para vocês que é uma das principais obras, né? O Espírito Santo ele realiza muitas obras em nós, né? Como, por exemplo, a regeneração, né? A frutificação, o conhecimento de Deus, enfim. Mas uma obra também tremenda que o Espírito Santo realiza em nós é a obra da santificação, tá? E é importante quando a gente compreende, né? Eu gostaria que os irmãos lessem o material, tá, irmãos? Eu quero fazer essa aula aqui de no máximo aí 50 minutos, tá? Eu não quero passar de 9 horas para também não enfadar os irmãos, tendo em vista que já teve aula ontem, né? E hoje também. Eu desde já agradeço os irmãos por terem aceitado esse desafio, tá? Para a gente cumprir a nossa grade, tá? Para nós cumprirmos os nossos compromissos, né? E com o propósito de terminar esse livro aqui, né? Esse primeiro módulo aqui, esse primeiro livro, até o mês que vem, o mês de dezembro, tá? Então, eu desde já agradeço os irmãos, tá? Eu sei que os irmãos aí se esforçam para isso, eu agradeço os irmãos por isso. Então, eu gostaria que os irmãos meditassem nisso, tá, irmãos? Por exemplo, na página 132, ele faz algumas perguntas sobre a questão da santificação. Vocês podem ver lá, ó, na página 132, no tópico lá, o que é a santificação? Aí ele faz algumas perguntas. Por exemplo, a santificação, ela acontece uma só vez ou é um processo? Então, a gente vai entender, queridos, que a santificação, ela é tanto um ato, como também um processo. Daqui a pouco tem um tópico aqui que eu vou explicar para os irmãos certinho como é que acontece aí esse mistério, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Como a santificação se relaciona com a salvação? Nós vamos falar também. O que significa ser santo ou ser santificado? Tudo isso são perguntas, tá? Quem é responsável por nos tornar santos? E o que pode ser feito quando ficamos aquém da verdadeira santidade? O crente poderá atingir um estágio de perfeição cristã, tornando-se incapaz de pecar? Será que é possível isso? Já adianto para vocês e digo que não. Porém, o fato, irmãos, de a gente não alcançar a perfeição plena durante a nossa vida terrena aqui, né? Isso não significa que nós temos que nos dar por vencido, tá, irmãos? Deixa eu ver aqui se tá... Ah, tá. Mais ninguém. Achei que tinha alguém aqui, chegou uma mensagenzinha assim, achei que era alguém querendo participar. Mas enfim, na página ainda de números, o fato de nós não sermos perfeitamente, né, perfeitos, isso não nos inibe de buscarmos a santificação, irmãos, tá?
Na página 132 ainda, lá embaixo, tem uma definição sobre o que é santificação. Então, com base nos parágrafos anteriores, torna-se óbvio que a santificação é tanto o processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e os seus habitantes. Queridos, então só para vocês entenderem assim, o primeiro estágio da santificação que nós chamamos é o estágio da santificação ativa. O que é a santificação ativa? É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É o que Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios. Ele fala, olha, muitos aí na igreja eram ladrões, eram roubadores, eram mentirosos, eram perjuros, eram sodomitas, eram efeminados, eram bêbados, enfim. Ele começa a listar uma lista de pecado, ele fala assim, ó, é o que vocês haviam sido, mas agora fostes santificados em nome do Senhor Jesus. Então essa santificação aí, esse estágio da santificação, é o que nós chamamos de santificação ativa, irmãos, tá? Então a santificação ativa é no ato, tá? Eu estou conferindo aqui para ver se alguém está levantando a mão, mas não. Porque o telefone, irmãos, está na minha frente aqui, tá? Aí por isso que toda hora eu dou uma observadinha aqui. Enfim, então essa é chamada de santificação ativa e também chamada de santificação posicional, tá? Aí tem o estágio da santificação progressiva, irmãos, tá? O que é a santificação progressiva? É o Espírito Santo operando em nós eficazmente, tá? Eficazmente, para que aconteça o quê? Para que nós deixemos, né, as coisas velhas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão diante de nós. Quer ver um exemplo claro de santificação progressiva? É quando o escritor aos Hebreus ele diz assim, ó, segui a paz e a santificação. Seguir. Então, por isso que é um processo. É seguir a santificação. Tá? Então, esse é o segundo estágio da santificação que nós chamamos de santificação progressiva. E o terceiro estágio, irmãos, é a santificação plena, que é quando o Senhor Jesus, ele transformar o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso. É no evento do arrebatamento da igreja, da transformação dos nossos corpos. Aí sim, nós alcançaremos a santidade plena, tá, irmãos? Então assim, só explicando para os irmãos, esses três estágios aí da santificação. Santificação ativa ou posicional, que é no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e Ele nos redime, nos salva, né, nos liberta, nos redime de todo pecado e também nos santifica, ou seja, nos torna santo. E a santificação progressiva, que é o estágio que nós estamos vivendo agora, né, irmãos, no presente momento, é justamente esse estágio aí da deixando as coisas velhas que para trás ficam. Numa linguagem popular, é o momento da gente estar tirando os carrapichos, né, irmãos? Eu vou tentar tirar aqui, irmãos, vamos ver se fica melhor aqui, sem essa agenda aqui. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Mas eu tenho que ficar segurando, não vai dar certo. Assim ficaria legal, assim ficaria interessante aqui, tá? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Infelizmente, irmãos, na hora que eu coloquei a gravação de tela, no celular, não gravou o áudio. Então foi por isso que ficou ruim. Mas eu estou tentando aqui, meus irmãos. É porque no computador, irmãos, eu não consigo acessar o meu canal do Instituto, né? Do Instituto Teológico, eu não sei. Irmãos, eu ainda tenho muita dificuldade com tecnologia, irmãos. Eu sei alguma coisinha, entendeu? Mas assim, em coisas mais avançadas assim, eu ainda careço, eu tenho muita dificuldade ainda. Mas o importante é ter aula gravada, né? Para os irmãos que porventura não perderam, né, a aula gravada, ou a aula presencial, tem a oportunidade aí de ouvir aula gravada. Vai cortar um pouquinho a minha cabeça aí, né? Vai ficar um pouquinho aí aparecendo só mais meu rosto mesmo aí, mas não tem problema não. O importante é o conteúdo, né? Até porque os irmãos não tem que ficar olhando pra minha cara feia também não, né? Irmãos, brincadeira à parte, então nós entendemos aí os três estágios da santificação. A santificação ativa,
a santificação progressiva e a santificação plena, tá? Então, caso os irmãos não entendam aí, pode, né, pode estar aí nos levantando a mãozinha aí e perguntando. Meus irmãos, então vamos definir santificação? Santificação, irmãos, a palavra santificar significa separar e consagrar. Sim, significa exatamente a mesma coisa. É como se, por exemplo, tem um exemplo de santificação bem interessante que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, que ele fala assim, ó, numa grande casa há muitos vasos, uns que são para a honra e outros que são para a desonra. Porque naquela época lá tinha vasos que eram usados para fins nobres, como guardar tesouro, guardar coisas preciosas. Mas outros vasos eram usados para fins desonrosos, né? Como armazenar fezes, armazenar lixo. Mas aí Paulo fala assim, ó, se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, do pecado, será vaso de honra. Santificado, ou seja, separado para toda boa obra. Então, é como se você fosse um vaso, a analogia é isso. E Deus vai lá, te separa dentre os demais e te designa para uma função específica. Ou seja, nós fomos separados e consagrados, dedicados para o ofício, dedicados para o serviço, dedicados para, né, servir ao Senhor. Interessante, né? Então, na verdade, irmãos, quando a gente entende o significado bíblico dessas palavras, fica mais suave, fica mais, como é que eu posso dizer, entendível. Porque às vezes, irmãos, quando a gente fala de santidade, tem gente que fala assim, não, mas ninguém consegue ser santo, ninguém consegue atingir a santidade. Não, irmãos, porque às vezes a gente imagina o termo santidade de uma maneira bem, digamos assim, bem aquém, né, do que é a verdadeira santidade. E a verdadeira santidade, né, não é igual o povo coloca, entendeu? Com coisas céticas, com coisas, entendeu? Relacionadas única e exclusivamente a costumes e outras coisas mais. Não, irmãos, a santidade, de fato, ela é algo tangível. Ou seja, o que quer dizer tangível? Ela é algo totalmente compreensível. Nós podemos sim compreender perfeitamente a santidade. Então, aqui já vai entendendo. É como você ser separado e ser consagrado ao Senhor. Tá, irmãos? Então, acho que não ficou nenhuma dúvida não, né, irmão? Aí na página de número 133, irmãos, ele fala aí sobre a tarefa do Espírito Santo na presente etapa da história da salvação. Ela é de 4 formas, né? É quádrupla. Primeiro, ele leva o mundo à convicção. Sim, irmãos, porque sem o Espírito Santo, o mundo não seria convencido. Foi o próprio Jesus que disse que o Espírito Santo é quem convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Sendo assim, irmãos, eu sempre digo, antes de evangelizar as pessoas, nós devemos orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele... como é que eu posso dizer? O Espírito Santo de Deus venha convencer. Nós temos que pedir, irmãos. Porque de outra forma, irmãos, a resposta do homem natural para o evangelho sempre vai ser não. Tá? Mas, com a ação do Espírito Santo, a resposta dele certamente mudará. O Espírito Santo também, irmão, no segundo lugar, na página 133 aí, ele purifica o crente mediante o sangue de Cristo no novo nascimento. É o que nós estamos falando aqui, acabamos de falar de santificação ativa. Em terceiro lugar, o Espírito Santo também, ele torna real na vida do crente o pronunciamento jurídico da justificação, ou seja, né, processo de santificação de outras pessoas por meio da proclamação do Evangelho e também da edificação de cada crente. Tá, irmãos? Então nós somos santificados no momento que nós ouvimos o Evangelho, recebemos o Evangelho, somos salvos pelo Evangelho, e também quando nós procuramos a cada dia da nossa vida, como é que eu posso dizer, irmãos? É nós procurarmos, irmãos, por exemplo, procurar hoje ser um pouco melhor do que ontem. Procurar
nos examinar para a nossa edificação, principalmente na meditação contínua da palavra de Deus, em oração, refletindo, sendo introspectivos, né? Acredito que quando a gente faz isso, irmãos, a gente começa a se autoanalisar, se autoavaliar, e a gente mesmo vai observando, olha, será que tal coisa que eu estou fazendo está agradando a Deus? E são nesses diálogos introspectivos e nesse autoanálise, nesse autoexame, que a gente vai também se avaliando a cada dia, irmãos. É muito profundo isso aí, tá? Irmãos, na página 133 ainda, tem um tópico aí, a santificação na história da igreja. E aí no penúltimo parágrafo da página, diz que os primeiros seguidores de Jesus esperavam e pregavam a sua volta a qualquer momento. Por isso eles enfatizavam grandemente a salvação e o evangelismo. Ou seja, irmãos, por que aqueles irmãos, eles procuravam viver uma vida de santidade diante do Senhor? Porque eles aguardavam Jesus a qualquer instante, né? Eles aguardavam Jesus a qualquer instante. Não é diferente de nós, irmãos. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Justamente por isso, pode ser a qualquer momento. Então, se pode ser a qualquer momento a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo Pedro fala assim, irmãos, eu não me lembro bem qual é a referência, mas está na segunda carta, no capítulo 3, salvo engano, que ele diz assim, irmãos, se nós estamos esperando acontecer tais coisas, que tais coisas é essa que ele está falando? Eventos acerca da volta de Jesus. Se nós esperamos acontecer tais coisas, não nos importa viver em santo trato e piedade? Reflita, irmãos. Então Pedro, mais uma vez, ele testemunha aí que eles aguardavam iminentemente, ansiosamente, a volta de Jesus na sua geração. E nossa geração não pode ser diferente, irmãos. Não pode ser diferente. Nós temos que aguardar, sim, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. Por isso a necessidade de vivermos em santidade. Prosseguindo mais um pouquinho para a história, irmãos. Virando agora a página, lá para a página de número 134. No primeiro parágrafo da página 134, diz que os líderes da reforma afligiram-se com a corrupção que viam dentro da igreja católica romana. Consequentemente, diminuiu o papel da igreja institucional e dos sacramentos da santificação. Argumentavam que a santificação era obra do Espírito, primeiramente através da palavra e secundariamente através dos sacramentos. Tá, irmãos? Por que, irmãos? O que são sacramentos, irmãos? Essa palavra sacramento aí é o batismo e a ceia, tá? Porque tanto o batismo, irmãos, como a ceia, eles têm referência à santificação. O batismo, que revela a questão do novo nascimento, e a ceia, irmãos, que é o momento que nós estamos em comunhão com Cristo, em comunhão com os nossos irmãos. Isso revela a santidade, irmão. Na verdade, irmãos, as pessoas às vezes trocam a religiosidade pela santidade, né? Era o caso dos fariseus, por exemplo, lá nos tempos de Jesus. Jesus, ele não aprovava essa conduta deles. Jesus, ele não aprovava isso não. Tá? Então, por exemplo, quer ver um aspecto de santidade que Jesus fala para eles? Honrar pai e mãe. Quer ver um aspecto de santidade no seio conjugal? É você ser fiel à sua esposa e você, mulher, ser fiel ao seu marido e o leito ser imaculado. É um exemplo claro de santidade. Tá, irmãos? Então, assim, a palavra santidade a gente vai entendendo nessas nuances aí, nós vamos compreendendo melhor. E não ficar só, entendeu? A santidade baseada em ritos. Ah, porque eu pratico tal coisa, porque eu me invisto de tal maneira. Não é só isso, irmãos. Talvez faz até parte. Eu concordo que a vestimenta, ela faz parte do processo de santificação, mas não é a única coisa. Existem outras nuances, outras vertentes
para a santidade, tá, irmão? No segundo parágrafo da página 134, tá, irmãos? Fala sobre os pietistas. Os pietistas e os metodistas, desesperados com a falta de vitalidade espiritual em suas próprias fileiras, deslocaram o processo de santificação para ainda mais longe do controle da igreja, sustentável que o Espírito Santo é quem realiza a obra por meio do amor, da devoção e da obediência a Cristo, por parte do crente, juntamente com o desejo pela santidade prática e o esforço em prol da perfeição. Enfatizavam o relacionamento espiritual pessoal mais do que a participação em uma atividade patrocinada pela igreja institucional, no caso ali a igreja católica. É isso que eu estou acabando de falar, irmãos. A vida de santidade, ela provém disso aí. Por exemplo, quando você tem o costume, por exemplo, de orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, automaticamente esse processo de santificação é ativado em você, através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Ele vai operando, ele vai falando, olha, melhor aqui, certo ali. Aí uma palavra te impacta, você fala assim, não, eu não estou vivendo de acordo. O processo é justamente esse, meus amados irmãos. Não tem... É justamente isso. E era isso que esses homens enfatizavam. Tá? Não é algo, irmãos, que se restringe única e exclusivamente a um sistema da igreja, a um dogma da igreja. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Ser santo dentro da igreja é muito fácil. É só aquele momento ali. Agora, ser santo de fato é no seu trabalho, é na sua escola, tá? Ser santo de fato é o que você faz quando você está sozinho, o que você vê, aonde os seus pés vão, o que os seus olhos têm visto. É você entre quatro paredes com o seu cônjuge. Tudo isso, irmãos, tudo isso revela a santidade, tá? É isso aí. No terceiro parágrafo, irmãos, da página 134, fala de John Wesley. John Wesley assumiu uma posição ainda mais extrema. Ensinava que aqueles que não tinham vitalidade espiritual haviam sido salvos, mas não santificados. Inclusive, irmãos, é de John Wesley a célebre frase que dizia o seguinte, olha. John Wesley dizia o seguinte, olha que frase interessante de John Wesley. Ele dizia assim, ó. Como é que ele falava? A salvação tira o crente do mundo. A santificação tira o mundo do crente. Vou repetir. A salvação tira o crente do mundo. E a santificação tira o mundo do crente. Interessante, né? Pode até anotar essa frase aí, bem legal. Ó. A salvação tira o crente do mundo. E a santificação tira o mundo do crente. Então, irmãos, veja que esses homens aí, citados aí, né? Como os pietistas, John Wesley, os reformadores, tá? Eles enfatizaram a santidade prática. Uma santidade tangível, uma santidade que nós podemos viver verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus, tá? Aí fala de devoção, de obediência, de temor, de reverência, né? E no último parágrafo, queridos, da página 134, tem aí um chamado movimento da santidade, que foi lá por meados do século XIX até o início do século XX. Vendo a espiritualidade ofuscada em suas denominações, que passaram a ser, né, ex-denominações, adotaram muito mais características do metodismo primitivo. Essas características incluem a distinção entre a primeira obra da graça e a segunda ênfase na espiritualidade pessoal. É o que eu estou falando, irmãos. A salvação, ela é um ato. Agora, a santificação, muitas vezes, ela é um processo, né? Quer ver, por exemplo, uma forma da pessoa deixar de viver esse processo de santificação? É quando ela deixa o primeiro amor, né? É só você reparar a pessoa no início da fé, como é que ela tinha aquela alegria, né? Aquele prazer, né, irmãos, de estar adorando a Deus, de estar servindo a Deus, de estar orando a Deus, louvando ao Senhor, né?
ele vira e mexe, ele tinha oportunidade de anunciar o evangelho para alguém. E aí, infelizmente, vai passando o tempo, a pessoa vai ficando meio, né, na letargia ali, vai esfriando. Ela vai tendo as coisas tudo como muito comum, já não busca mais a Deus, já não ora. Então, assim, é um fator para a gente se preocupar. Então, esse movimento de santidade aqui, eles enfatizavam isso. Nós, para vivermos intensamente esse processo de santificação, nós precisamos buscar continuamente a presença do Espírito Santo, tá, irmãos? Para sermos renovados, como Paulo diz lá, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Olha aqui, irmãos, só um fato curioso aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós já estamos caminhando aí, tá, irmãos, para o final da nossa aula, tá? Aí os irmãos podem mandar o lanche aí via correio, tá? Pode mandar aí o... Como é que é? O iFood. O iFood aí, um X-Tudo com Coca-Cola, por favor. Ah, menino! Irmãos, na página 135, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, diz o seguinte: a ênfase cada vez maior na obra do Espírito Santo em fins do século XIX preparou o caminho para a renovação do pentecostalismo que começou no século XX. Alguns dos primeiros pentecostais, porém, argumentavam que o batismo no Espírito Santo era uma terceira obra da graça. Enfim, irmãos, foi aquilo que a gente conversou na aula passada, né, ontem. Só existe batismo no Espírito Santo para pessoas regeneradas. Repare que no livro de Atos, irmãos, toda vez que acontece o renovo espiritual, o batismo com o Espírito Santo, foi sobre pessoas salvas, regeneradas. Então, assim, é muito importante a gente enfatizar isso aí, meus irmãos, porque sem regeneração não pode haver batismo no Espírito Santo. E se for porventura, não é genuíno. Inclusive, irmãos, eu não sei se vocês têm a Bíblia de Estudo Pentecostal, tem um estudo lá. Eu vou ver, irmãos, se eu consigo escanear o texto e mandar para vocês dar uma analisada. O nome do estudo é Provas Genuínas de um Verdadeiro Batismo no Espírito Santo. É um estudo muito profundo, tá, irmãos? Ali a gente fica bem reflexivo sobre essas evidências, que às vezes a gente enfatiza, a questão das línguas. As línguas, irmãos, é uma das, não é a única, tá? Eu já falei isso. Então é muito importante. Eu vou ver se eu consigo escanear esse estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal. Muito bom, irmãos. Eu creio que vai ser muito edificante para os irmãos, tá? Provas genuínas do batismo com o Espírito Santo, tá, irmãos? Então, tem 3 pontos aqui, meus irmãos, falando sobre a necessidade da gente entender melhor essa questão da doutrina da santificação, principalmente aqui no nosso meio pentecostal. Ele coloca aí, ó, lá embaixo, na página de número 135, né? Ele coloca em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, ele coloca que porque são raros os pentecostais que hoje aceitam a ideia de estar precisando de renovação espiritual. Por quê, irmãos? Porque ele acha que só nos limites do culto ali tá bom. Pulou, rodou, sapateou, sentiu a presença. Não, irmãos, vai além disso, tá? Entendeu? Então, e uma vez que se formos batizados com o Espírito Santo, a gente não pode se acomodar com isso, muito pelo contrário. Quando Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito, a palavra encher aí, meus irmãos, ela está como se fosse um processo contínuo. Tá, irmãos? Processo contínuo. Porque é o seguinte, irmãos, é igual, por exemplo, sempre gosto de usar esse exemplo. Você vai lá no posto de gasolina com seu carro, com sua moto, você enche o tanque, tá? Você vai rodar uns bons quilômetros aí, tá? Vai rodar, mas uma hora vai esvaziar. E você vai ter que voltar no posto de novo. Estão entendendo o que eu estou falando? A analogia? É isso aí. Então, busca o enchimento do Espírito Santo,
que aí, meus irmãos, vai vir as guerras, vai vir as lutas, vai vir as batalhas, vai vir os convites para pregar, vai vir os convites para poder falar, vai ter pessoas que você vai orar, que você vai evangelizar, que você vai ser usado ali por Deus para repreender demônio em nome de Jesus, para orar para pessoas serem curadas, e aí muitas vezes o tanque vai esvaziando. Irmãos, Jesus fazia isso. Jesus passava ali aquele dia cheio do poder de Deus, e curando, libertando, salvando, pregando, ensinando. Meu Deus, glória a Jesus. Mas quando dava o final do dia, ou pela de manhã cedinho, o que Jesus fazia? Ia para o monte, ia para um lugar deserto, ia para um lugar recantado, e ali buscava a presença do Pai. Pensemos nisso, irmãos. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo em tudo. Se Ele fez isso, imagine nós. Em segundo lugar, irmãos, na página 135, lá embaixo, a ênfase pentecostal no batismo com o Espírito Santo e aos dons espirituais do Espírito, em resultado numa falta de ênfase no restante da obra do Espírito Santo, inclusive na santificação. É o que eu estou falando, nós pentecostais, às vezes, a gente dá muita ênfase à questão dos dons espirituais. E claro, irmãos, nós pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons. Mas nós não podemos esquecer também das outras obras que o Espírito Santo realiza. Como, por exemplo, a frutificação, que é o fruto do Espírito. A obra da santificação. Não podemos esquecer dessas obras que são tão importantes como também, claro, a ortoga de dons espirituais. E para encerrar, irmãos, em terceiro lugar, na página 136, a aceitação mais generalizada dos pentecostais e dos carismáticos parece ter ameaçado a distinção tradicional entre a igreja e o mundo, lançando dúvidas sobre muitos dos antigos padrões de santidade. E, finalmente, os pentecostais de hoje não dão muito valor à popularidade que acabaram de conquistar, e no afã de preservá-la, zelam por evitar qualquer aparência de elitismo espiritual. O que ele quer dizer com isso aqui, meus irmãos? Tá? Mais uma vez, tá? Eu foco para vocês, tá? Porque a gente às vezes, irmão, se preocupa muito com essa popularidade. E a popularidade da igreja pentecostal é isso. É dons, dons de cura, é a manifestação dos dons. E muitas vezes a gente não quer perder esse status, tá, irmãos? E às vezes, infelizmente, nesse afã aí, acontece, irmãos, alguns... Os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Propensos milagres, falsas profecias. Tudo isso eu creio, irmãos. Eu creio. Eu creio no milagre, eu creio no poder de Deus, eu creio em maravilhas, eu creio em tudo isso porque está na Bíblia, irmãos. Se está na Bíblia, eu creio, sem titubear. Porém, tem hora que a gente vê uns devaneios no nosso meio, irmãos. Umas coisas que nada, não edifica nada e nem ninguém. Que infelizmente, irmãos, hoje... pentecostais virou motivo de chacota, né? Tem gente que faz piadas e mais piadas. Por quê? Porque infelizmente, irmãos, pentecostalismo não é isso, irmãos. Se a gente olhar, irmãos, as raízes teológicas do pentecostalismo, não é essas, irmãos, com licença da palavra, não é essas bizarrices que a gente vê, não. Na hora que a gente vê umas bizarrices, é um negócio feio, irmão. Umas unção de não sei o que, a unção do cachorro, unção do gato, unção do leão, unção do... Não. Tá, irmãos? Mas por quê? Porque a gente focou muito nisso, entendeu? E tem pessoas, irmãos, até hoje, pentecostais é isso. Se não for no culto, não tiver um profeta falando, se não acontecer um reteté, um negócio, Deus não estava ali. Não pode ser assim, irmãos. O Espírito Santo tem muito a operar em nós. E às vezes, irmãos, num culto que você acha que é simplório, Deus opera eficazmente na palavra, no testemunho, ou até mesmo em uma conversa que você tem com o irmão, um conselho que você recebe. Nós temos que analisar essas coisas, irmãos, tá? E às vezes a gente, infelizmente, acha que a gente está na elite, né, da espiritualidade, porque em nosso meio pentecostal é manifesto os dons, mas nós temos que observar essas coisas, tá, irmãos? Então, meus queridos, os irmãos têm alguma pergunta para poder fazer? Porque aí, meus irmãos, na última aula, na terça-feira que vem,
nós vamos falar um pouquinho de santificação no Antigo Testamento e um pouquinho sobre santificação no Novo Testamento, tá? Que vai compreender aí, né, a partir da página de número 136 até lá a página de número 148, tá bom? Os irmãos têm alguma pergunta para fazer ou ficou bem entendido? Sobre o que nós falamos aqui, sobre a obra do Espírito Santo. Ficou legal aí, meus irmãos? Ficou entendido aí? Amém. Não vou tomar mais o tempo dos irmãos, né? Fala, pastor João. Eu não. Ah, tá assistindo com a esposa aí, né? Ah, menino. A pergunta que eu quero é... A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: a prova vai ser na próxima aula? Isso, na terça-feira que vem, exato. No dia 26. 26. Isso. Aí nós vamos dar uma estudadinha aqui nas últimas páginas aqui, né? Sobre santificação no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E depois, na segunda parte, a gente já faz a prova. Lembrando sempre, irmãos, olhe bem as partes aí das revisões gerais, tá? Que vai ser o nosso conteúdo de prova, tá? Irmã Cléria, pode falar. Abra o microfone. Tá aberto já, pode falar. Não, abre o microfone. Clica em cima do íconezinho do microfone. Não, tá fechado ainda. Eu não consigo abrir aqui não. Só a senhora que consegue. Eu só consigo desativar. Ativar é só a senhora. Não tem um desenhozinho de um microfone? Clica em cima dele. Não, tá. É na parte inferior. Não tá aí não. Tá. Ah, fala, que eu acho que agora ativou. Irmãos, pode estar algum problema, às vezes acontece, infelizmente. Porque aqui pra mim, tá aparecendo que tá... Pode fechar o seu. Aqui pra mim tá aparecendo que tá ativado o dela. Tá conseguindo não, né, irmã Cléria? Às vezes acontece esse probleminha técnico aí, tá, irmãos? Mas depois, irmã Cléria, você vai falar comigo lá no WhatsApp lá. Porque na tela aqui tá aparecendo que tá ativado. Mas você não tá falando, não tá conseguindo falar. Mas alguém, irmãos, gostaria de falar? Ok. Então, Pastor, oi, Wellington. quais vão ser as páginas para poder fazer a prova, para a gente dar uma estudada? Então, eu falei para os irmãos o seguinte: observar sempre as páginas que aparece lá a revisão geral, né? Quer ver? Vai ser as páginas aí, quer ver? Ó. Quer ver? Pera aí. Ó, página 120, tem aí uma parte de revisão geral, página 120. Porque faz um resumo dos conteúdos, né? Página 120. Lá na página de número 125, também tem outra seção ali de revisão geral.
na página 131 também. E lá na última página, né, que vai ser a página 148. Então, página 120, página 125, página 131 e página 148. Eu vou mandar depois lá no grupo lá. Aí os irmãos já ficam atentos também. Tá bom? Vou até anotar aqui para mim não esquecer. Página 120, 125, 131 e 148. Ok. Ok, meus amados irmãos? Deus abençoe. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por mais essa aula, meu Deus. Por todo o aprendizado, Senhor. E a nossa oração é que nós somos dependentes do Senhor, Deus. E nós precisamos do agir, do mover do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia, sermos mais veementes espiritualmente, Senhor, buscarmos mais a Tua face, Senhor, sermos renovados, Senhor, no homem interior, que possamos ser zelosos, devotos, Senhor, aleluia, que possamos ser comprometidos, obedientes, reverentes, que possamos viver, Senhor, a santidade que o Senhor tem para nós. Opera em nós, Senhor, eficazmente, para que a cada dia nós deixemos para trás as coisas velhas e prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do Senhor, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, a Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, rico e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.